Aloha, aqui é Cadinho. Aqui é baixinha. Cadinho, baixinha, nós somos o casal Nota 10. E nesse episódio nós vamos falar sobre morar separado sem se separar. Muito bem. Baixinha, antes de compartilhar essa nossa experiência de morar separado sem se separar, eu queria te dar os parabéns. Por quê? Quero te dar os parabéns pelo episódio passado, sabe por quê, meu amor? Primeiro, eu acho que eu acho que eu te dei uma leve pressionada pra gente antecipar esse tema. Eu sabia que em algum momento a gente ia ter que falar sobre o tema do episódio passado. Mas eu acho, enfim, ele tinha que vir logo. Ele não podia vir lá na frente porque vai ter um monte de coisa na nossa história que deriva desse problema que a gente vivenciou e vivencia até hoje. E eu achei que você ia travar. Eu achei que por nenhum momento a voz embargou, você se emocionou, nem eu também. Eu achei até que dependendo, porque é tocar numa ferida. Mas você sabe por quê? Eu descobri que, assim, eu consigo. Então, isso é um tabu ainda para muitas pessoas, tem medo de falar sobre isso, né? Essa sensação mesmo de que tu tá enlouquecendo. Então, eu evitava de falar. Mas às vezes eu estava conversando com uma pessoa e dependendo do que ela falasse, eu falei, caramba, eu tenho como ajudar essa pessoa. Tipo, eu tô sofrendo por isso, aquilo, eu tenho como ajudar. Eu já conseguia perceber que era algum sintoma, né? Já estava dando algum sinal do problema que eu tenho, né? Então, assim, aí eu ficava mais à vontade para falar na tentativa de ajudar. Pô, eu passei por isso, é assim, assado, né? Então, assim, eu queria esclarecer coisas que as pessoas não entendiam e achavam que estavam enlouquecendo, porque passei por isso, né? Então, assim, eu acho que isso me fortaleceu de uma certa forma, poder falar e sem chorar, né? Que já chorei muito, né? E choro até hoje, né? Porque quando eu entro num processo de crise, eu choro, fico muito triste com isso que eu tenho e que, de uma certa forma, limita a minha vida, né? Não, mas eu acho que mandou bem. A nossa vida, né? Mandou bem. E porque eu achei... Porque, assim, praticamente só pessoas mais próximas sabem. A gente compartilha isso. Isso é uma das coisas, eu acho, que nos fez bem. A gente relatou isso no episódio passado. Nos fez bem, poder compartilhar com o familiar. Aliás, essas pessoas próximas precisam entender o que está acontecendo. A gente fala, mas as pessoas não têm ideia do sofrimento que é. Não, beleza. As pessoas não têm ideia, né? Beleza. Então, se você não ouviu o episódio passado, vai lá no episódio passado, mas eu queria só te dar os parabéns e mais. E fazer uma coisa que eu acho que a gente tinha que ter feito também lá. Lembrar, eu sei que isso está na descrição do nosso podcast, que a gente se preocupou com isso, que nós não somos terapeutas, não somos psicólogos, não somos psiquiatras, não somos coaches. A gente é simplesmente um casal latino-americano, sem dinheiro no bolso. No bolso ou no banco? Eu nem sei. Não sei, você que tá inventando. Eu tentando lembrar a música. Então, mas a gente simplesmente é um casal que acredita e tem fé no famoso Felizes para Sempre. A gente acredita nisso. E se a gente acredita, a gente persegue isso. A gente trabalha para que isso aconteça nas nossas vidas, no nosso relacionamento. E o podcast surgiu porque a gente está vendo que essa parada está entrando em extinção, cara. Saca? Relacionamentos de longo prazo. E logo, isso aqui é uma iniciativa para a gente atuar. Talvez é uma atuação social, a gente pode dizer isso, né? Uma atuação social para a gente evitar fazer o que a gente pode, que está ao nosso alcance, para evitar a extinção dos relacionamentos de longo prazo. Isso, muito bem. Nos casamentos, que isso? A gente tem que acabar com isso, é tão bom, gente. Não sei o que é. Isso vira... Já viu até que vira piada, as pessoas falarem que casamento um zoa o outro, como, coitado, agora tá preso, não sei o quê, como uma coisa ruim. Cara, não sei. Não tem alguma coisa errada nessa parada aí. E que não é assim. Pelo contrário, é legal, porque se não fosse legal a gente não queria. Não estaria trabalhando tão intensamente para a gente estar para sempre juntos, né? Isso. Então acreditamos e por isso vem o podcast.
E aí não somos terapeutas, a gente usa a nossa experiência, tudo que aconteceu com a gente relata o que funcionou, o que não funcionou. Tudo que a gente vivenciou, a gente está relatando aqui, como você falou, sem ter especialidade. Isso. Se você precisa de ajuda profissional, vá buscar uma ajuda profissional. Aliás, amor, pode ser que um dia, eu gosto dessa ideia, o que você acha de um dia, mais lá pra frente, a gente buscar profissionais dessa área e entrevistar. Médico, psiquiatra. Legal isso, psicólogo, né? Legal isso. Então Legal. fica aqui. Fica aqui essa ideia, anota pra gente poder fazer isso num futuro. Como a gente pretende entrevistar outros casais que a gente dá o selo CN10, casal nota 10 e por aí. Tem muita coisa legal aqui nessa jornada. Então, vamos ao tema desse episódio, que é, como é a experiência de morar separado sem se separar? Primeiro, você esqueceu por quê? Por quê? Por que a gente... Então, a gente está começando agora o tema. Não esqueci não, então vamos falar um pouquinho. Não esqueci não. Eu quero que você primeiro conte como é que surgiu na nossa cabeça, cara? De onde veio essa ideia maluca? Que hoje em dia nem é tão maluca para algumas pessoas, mas está tudo bem. Pra gente, no contexto, na época, era uma ideia maluca. Como surgiu essa ideia? Então, porque eu estava numa fase de depressão muito séria, né? E as manias intensas, né? E eu queria poupar o meu filho, né? Então eu queria, ele estava numa fase, acho que ele devia ter uns 14 para 15 anos, e já fazia alguns intercâmbios e já pensava em estudar fora, e eu tinha muito medo de tudo aquilo ali que ele estava vendo, né, o meu sofrimento, evitar que ele fizesse algumas coisas em casa para não sujar, enfim, essas coisas todas da depressão junto com as manias. Eu não queria que tirasse ele do foco dele e que ele tivesse, né, que ele tivesse uma mente sã para poder tocar os estudos dele, a vidinha dele, né? É isso, eu sofria muito porque eu achava que aquilo tudo ia atrapalhar, né? Sei lá, ele ia carregar esse troço pra vida dele, sabe aquela coisa com trauma ou coisa do gerar uma espécie de trauma nele, né? Poxa, assim, eu também tinha essa problemática, assim, doente, assim, deixa eu com meus problemas, né, com o meu toque. Então, você assim, e eu, né, amor? A gente juntos, vamos mas tentar... eu não queria passar essas coisas pra ele, que ele já vinha um tempo vivendo. Poupar ele de, sei lá, de conviver com esse problema. Acho que, cara, se a gente podia poupar ele disso, por que não? Então daí que surgiu a ideia. Assim, aí claro, aí a ideia foi você que fez a proposta, né, amor? Tá. Tu se lembra exatamente como é que foi, não? Tipo, o contexto, onde a gente estava, o caramba, não? Eu acho que em casa. A gente estava em casa de boa. Eu falei assim pra você, eu tava numa fase tão ruim que eu falei, eu não tenho mais forças pra cuidar do meu filho. Eu preciso que você vá morar com ele, tire ele desse meio aqui. Porque tá muito pesado pra mim e eu não tô aguentando ver, assim, que ele tá percebendo isso, que ele tá me vendo sofrer. Eu não quero isso pra ele, eu não quero essa energia, então eu preciso... Tá, então beleza. Foi esse foi o motivo. Tá, isso. Então, só que, detalhe importante, eu também tava cansado pra dedéu. Tipo, tava desgastado pra caramba por estar convivendo com o problema contigo e... óbvio que eu aceitei. Óbvio que eu aceitei. Tipo, eu precisava de um descanso, eu precisava de uma recarga. E quando você fez essa proposta, embora, obviamente, tenha passado pela cabeça, caraca, porra, tipo, será que tá querendo separar? Então fala logo, quer separar, fala logo, né? Aquela parada acho assim. que teve um momento assim. Então você assim. Quer separar e, tipo, não, eu te amo, mas o sofrimento pelo meu problema era muito maior, né? Então... foi necessário essa... Beleza. Então, bom, aí... sim, mas eu queria... Porra, quer ver? Vou voltar um pouquinho antes disso, meu amor, porque eu acho que teve uma... Tudo bem que foi você que fez essa proposta, tá? Indecorosa. Mas, antes de você fazer essa proposta indecorosa, eu fiz um experimentozinho, digamos assim, que foi o seguinte...
Ih, vai ter um nenenzinho passando aí. O bacana de gravar junto do nosso café da manhã é que é isso. Vem todos os ruídos e sem corte. Alegria sem de corte. criança correndo pelo corredor. Isso, sem corte. Eu fiz uma experiência que foi a seguinte. Eu não gostava de compartilhar, parece doido isso, mas eu não gostava de compartilhar a mesma cama com você. Isso. E aí eu fiz a proposta da gente dormir em camas separadas, embora no mesmo quarto e tal. Ou seja, foi quando a gente se desfez da cama de casal e compramos 2 camas de solteiro. Uhum. Mas aí, deixa eu explicar melhor para o ouvinte entender, né? Que esse tipo, por que eu não gostava de compartilhar, né? Tipo, eu não gostava de compartilhar porque eu sempre dei muita importância a um sono reparador, sabe? Aquele sono sem interrupções. Tá? Depois que você decide dormir, você dorme, acorda no dia seguinte, já levanta e vai trabalhar e começa seu dia. Aquele sono reparador. E quem sabe o que é isso, quem já teve isso, né? Quem tem isso, quem pode experienciar isso, sabe de que eu estou falando. E quando você compartilha uma cama com alguém, você tem, sei lá, os chutes, tem a pessoa se movimentando, tem a pessoa puxando a coberta, e isso faz com que você... Levantando para ir ao banheiro, levantando para o banheiro, o cara, tu sempre foi mijona pra caraca. Tu tá falando uma parada, eu me lembrei de um lance, cara. E eu acho que até hoje é assim. Acho não, tenho certeza, até hoje é assim. Cara, a luz atrapalha o sono. Assim, você levantar, já puxar a coberta, já atrapalha o sono, tá? Ou seja, acorda o outro. Uhum. E a luz, desperta. Tipo, acorda e se acender a luz, você ainda desperta. Tudo bem que você não acende do quarto, mas como é suíte, cara, como é que eu faço? Não sei se você sabe como é que eu faço. Eu entro no banheiro, depois eu acendo a luz. Logo, para sair, eu apago a luz, depois eu saio do banheiro. Mas você não, tu mete o dedão no interruptor e vem aquele farol na minha lata. Então você sempre fez isso, fazia isso e faz isso até hoje, tá? Fica a dica aqui. Não, eu melhorei, tá? Fica a dica. Mas às vezes você se lembra, às vezes não. Mas beleza. Acordo tonta lá pra ir. Mas tonta, mas tu que acordou, o problema é seu. Vou raciocinar, vou acender aqui, vou fechar. Não, fecha a porta e depois acende. Esse é o macete. Até esqueci, viu? Troquei tudo. Bom, então, muito bem. E aí, essas paradas geram vários despertares. Eu falei assim, beleza, vamos fazer. E na época, tu ficou meio danada com essa proposta. Fiquei, por que ele tá querendo dormir em cama separada? Qual o problema? Não gosta mais de mim? Né? Primeira coisa, né, que pensa, não gosta mais de mim, você não me ama mais, você não quer nada comigo, sei lá o que é, cara. Bom, mas não era, né? Então, claro que eu expliquei, para você entender. E você já sabia, porque, assim, para chegar a essa proposta, obviamente, eu fiz várias reclamações das noites dormidas juntos, onde, puxava a coberta, tarará. E eu me lembro que a gente comprou aquela cama box. A cama box, ela não fica... O colchão não fica. Você junta, ela junta aquela parte de abrir, mas ela não junta os colchões. Fica um espacinho ali, uma fronteira. E aquela fronteira era legal. Aquela fronteira que era importante justamente para separar. A propósito, amor, não sei. Mas, assim, como o podcast não é uma parada ao vivo, ao vivo, não tem interação ao vivo, né? Se fosse uma rádio, tem uma interação. E aí, se tivesse uma interação, vamos ver se tem uma menina esperta. Vai falar besteira. Não, assim, o que você acha que as pessoas perguntariam agora? Se a gente abrisse, atenção, ouvinte, você faça alguma pergunta. Não, mas já perguntaram também mesmo. Na época perguntaram pra gente. Então tá bom, então pronto. O que perguntaram? E aí, como é que vocês fazem na hora de namorar? Como é que vai pra namorar, né? Como é que vai pra namorar pelado? Porque namorar, assim, eu chamo de namorar, a gente tá junto, de mãozinha junto, se abraçando. Então a gente tá sempre namorando, sempre, né? Mas estamos falando aqui de namorar pelado, né? E aí, cara, não foi problema nenhum. Então na prática não foi problema nenhum. Porque, primeiro, a gente dormia muito bem, porque cada um tinha sua coberta, cada um tinha a sua cama. Eu me acostumei. Isso. E nesses momentos, ou eu pulava para tua cama, ou você pulava para minha cama. Isso. Pronto, está resolvido. Depois voltava para os seus cantos e dormíamos maravilhosamente bem. Isso. E um sono restaurador, à exceção do problema da luz do banheiro, né? Porque a gente estava no mesmo quarto e você continuava acendendo a luz do banheiro quando ia no banheiro, sem tomar o cuidado da porta. Ok, isso foi, sei lá, uma primeira experiência que naquela época ninguém falava disso. Aliás, só por falar disso as pessoas já começavam a achar,
tá dando zebra no casamento desses dois aí. Né? Tipo, tem alguma coisa de errado no casamento desses dois, morando em cama separada, né? Morando não, dormindo. Caramba, dormindo em cama separada. Mas esse foi Foi o começo. Então eu acho que eu que dei o primeiro passo. O segundo passo foi bem mais ousado, que foi seu, quando você fez realmente a proposta de vamos morar separado. Então, entendido o motivo, eu acho que o motivo era forte o suficiente, porque era algo que eu também tinha interesse, primeiro por poupar nossos filhotes, segundo por eu fazer uma recarga que eu estava realmente precisando. Exausto. Né? Eu também estava exausta. A gente precisava desse tempo. E aí, eu acho que vale a pena agora contar como foi a experiência do dia a dia, né? Então, teve como essa parada foi o seguinte, nós tomamos a decisão, porque olha só, esse tipo é o tipo de coisa que isso não tem impacto só eu, você e nosso filhote. Isso tem impacto na família toda, nos mais próximos e até nos amigos. Isso. E aí, qual foi a primeira decisão que a gente tomou? Então, vamos sentar e conversar com os nossos pais. Não. Teve alguém mais importante antes. Nosso filho. Nosso filhote, sim, com certeza. Foi a primeira pessoa que a gente sentou e compartilhou. Moleque, ele balançava a cabeça como quem estava compreendendo, mas era uma coisa estranha e diferente, né? Eu acho que na escola nenhum amiguinho contava isso. Meus pais são casados, mas moram em casa separada. Não, tipo, ou são casados ou estão se separando, mas não tinha esse meio caminho. Mas ele entendeu que não era separação, né? Ele entendeu. Não, entendeu, mas eu acho que depois a experiência que fortaleceu não só para ele, mas para todas as pessoas, as dúvidas que estavam na cabeça das pessoas. Então conversamos com ele, depois conversamos presencialmente com meus pais, depois seus pais. Isso. Explicamos a situação, eles já sabiam, né? Mas assim, é complicado. Eles sabiam que o bicho estava pegando no nosso casamento, né? Mas só quem vive que sabe, né? Do problema, né? Eles sabiam que eu tinha o problema, já tinha dado coisas para eles lerem, né, sobre o problema, mas as pessoas não imaginam, só quem vive é que sabe. Só quem convive, só quem convive. Ou só quem tem ou quem convive. Ou quem Falei tem, isso, exatamente. né? Falei isso no episódio passado. Isso. Tá, mas aí a gente compartilhou com eles. Eu me lembro nas reuniões, tanto com os meus pais quanto com os teus, que assim, eu acho que foi um choquezinho, tá? Foi um choque, mas a gente estava muito com argumentos muito fortes, né? Porque não foi uma decisão de qualquer jeito, assim. A gente tá de saco cheio um do outro e a gente vai experimentar ou vai tentar morar separado para ver se dá certo. Não foi isso? Uma coisa muito bem pensada, bem planejada. Bem planejada, né? E tudo mais. E aí, tudo bem, só restou para eles falarem, beleza, a gente tá aqui. Isso. Se vocês precisarem da gente, contem com a gente e sigam adiante. Não sei o que eles pensaram, de verdade eu não sei o que eles pensaram, mas o que eles falaram foi dar apoio, eu acho que eu faria o mesmo no lugar deles, mas eventualmente tinham alguns medos. Medos esses que a gente também tinha, né? Eu acho que de verdade, da parte dos meus pais, assim, eu acho que eles tinham medo da separação, que eles sabiam do meu problema e, tipo, caramba, por quanto tempo ele vai aguentar? Então, assim, eu acho que de repente podia ter sido pior, né? De repente, a gente está se separando. Não, a gente foi lá com... Isso, bons argumentos, tá? Exatamente. Mas aí depois, eu chamo isso de primeiro nível, né? Então assim, pai, mãe, filho. E aí depois tem segundo nível, tipo, amigos mais próximos, tios, tias e coisas do gênero. E a gente decidiu também compartilhar com essas pessoas, porque de alguma mais cedo ou mais tarde eles vão perceber que, sei lá, em eventos sociais a gente saía e ia cada um por um lado, né? E, tipo, que parada é essa, né? E ou chegava primeiro, outro chegava depois. Exatamente. Então não dá pra guardar segredo, não. E aí a gente tinha que compartilhar. E resolvemos fazer isso escrevendo um e-mail. Lembra disso, Baixo? Foi. A gente escreveu um e-mail, então, com toda essa argumentação e tal, e mandamos para essas pessoas. As pessoas que a gente ama, né? E que a gente considera. E, puxa, eu lamento não ter guardado isso. Tanto o e-mail, que eu não me lembro mais. Eu vou catar esse troço. Não sei se ainda tenho. Caraca, isso deve ter sido de algum e-mail antigo meu. Faz tanto tempo. Mas eu vou tentar achar isso. Esse e-mail. Ou tentar ver se alguma dessas pessoas guardou, né? E aí talvez a gente ache esse e-mail e a gente compartilha lá
na página do Facebook do Casal Nota 10. Legal. Bacana. Essa história. E as respostas foram muito legais, as pessoas dando força e muito lisonjeadas da gente ter compartilhado algo tão íntimo nosso, né, que de certa forma a gente não teria obrigação de compartilhar, mas eu acho que a gente se sentiu na obrigação sim, de compartilhar isso com eles. Legal, então esse foi o processo. E não foi, reparem que não foi um processo simples, foi um processo planejado, a gente passou por várias etapas até a decisão. Então eu fui morar com meu filho e você foi morar em outro lugar. E aí cada um morando na sua casa, separada. Como foi a experiência? Como foi o dia a dia? Então, E quando a gente se encontrava à noite, eu estava de verdade com você e com o nosso filho, porque eu não tinha mais as obrigações, porque tudo meu sempre foi muito intenso, né? Por causa do toque. Tudo que eu tinha que fazer, eu levava, se eu tivesse que fazer um negócio que levaria, 5 minutos, era 1, 2 horas em cada atividade. Então, como eu não tinha mais as atividades de casa para fazer, né? Com você e com o nosso filho, então isso me dava mais liberdade de tempo, né? Amor, tem um negócio que eu acho que a gente não falou. É importante o ouvinte saber que a gente não falou no episódio passado que todo aquele problema que a gente relatou no episódio anterior levou você à aposentadoria. Sim, tá? Verdade. Não foi uma coisa que a gente buscou, que a gente queria, mas a gente foi tanto a médico, tomou tanto remédio, que você foi recebendo licenças médicas e no funcionalismo público, não sei se ainda é assim, tá? Mas no regime estatutário, 2 anos de licença médica, você é aposentado automaticamente. Isso. Me lembro que na época até algumas pessoas, caraca, que legal, você aposentou cedinho, que bacana, como é que você conseguiu isso? E eu dizia, cara, não queira isso pra você, porque assim, não é uma coisa legal, a gente não comemora esse tipo de coisa, jeito nenhum. Né? Não é algo que a gente curtiu, não, né? Mas então, porque aí você está falando aqui do lance de você estar em casa, dos afazeres domésticos e tal, porque em algum momento da sua vida você tinha um emprego fora, né? 2 empregos fora, que eram um emprego público. Então você se aposentou. Tá, mas então, é importante dizer que a gente se via todos os dias. Todos os dias. E não era um negócio assim forçado. Tu lembra disso? Não, era um negócio forçado. Desejado, a gente queria se ver todos os dias. E essa que foi a parada, eu acho que mais legal dessa experiência. A gente foi quanto tempo, amor, que a gente ficou nesse regime? Uns 3 anos. 3 anos filho morando separado. Ia fazer 15 anos, quando ele fez 18, foi para a universidade. E aí foi quando a gente foi. 3 anos. Então foram 3 anos assim, que foi uma experiência incrível. Por quê? Porque foi como se a gente voltasse a ser namorado, só que com o status de casado. Isso. Porque quando a gente, no final do dia, eu ia trabalhar, eu ia cuidar das minhas coisas, e eu também, era uma época que eu também estava ainda muito focado, eu não me lembro se eu já tinha superado aquela vida de workaholic, né, de empresário workaholic, mas eu me lembro que eu também vivia 24 horas pensando no trabalho. Só que quando eu saía do trabalho e a gente ia se encontrar, a gente estava inteiramente um pro outro. Lembra disso, meu amor? Lembro. Inteiramente como um casal de namorados apaixonados, naquela fase de namoro sério, sabe? Isso. Prestes a decidir se casar. Isso, como exatamente. Se a gente tivesse voltado. Isso mesmo. Foi muito maneiro. Namoro já pensando em casar de novo. Em casamento, né? Casar de novo. Em casamento. É isso. Então a gente experienciou isso. Então foi muito bom pra gente. Assim, reacendeu a paixão de novo, recarregou as nossas baterias pra caramba, fortaleceu ainda mais o nosso. Reconectou, né? Então a gente voltou a se tornar fortes no nosso relacionamento. E aí, cara... Fiquei tranquila também porque eu vi que meu filho estava bem. E eu estava de verdade, quando nós estávamos juntos, eu estava de verdade com ele. Porque em casa eu não estava com ele, eu estava nas minhas manias compulsivas lá, né? Então, eu estava de verdade com ele. Né? Ou seja, baixou a ansiedade, que é um dos elementos que dispara
as crises do toque, Exatamente. depressão e coisa do gênero. Isso. E aí você baixando a sua ansiedade, Isso. você ficando mais tranquila, mais em paz. Exatamente, eu estava em paz, exatamente. Legal. Bacana. Então, tudo bom. Então a gente está relatando que é uma experiência legal. Então, mas se essa experiência foi tão legal, Porque voltamos a morar junto. por que voltamos a morar junto? Você. Esta é a grande pergunta, né? De 1 milhão. Poxa, a gente voltou. Tô tentando me lembrar aqui, mas eu diria que é o seguinte, a gente voltou exatamente porque o principal motivo da gente ter. Porque eu te amo, tá, amor? Não, mas então você não me amava quando você fez a proposta de morar separado, mano? Claro que não. Não é isso. Eu diria que a gente voltou porque quando você me fez a proposta, o principal motivo era a proteção do nosso filhote, ok? Dele não conviver com todo aquele momento turbulento que a gente estava vivendo. Então, só que ele foi aprovado numa universidade e foi morar fora. E aí, naquele momento, foi automático pra gente falar assim, vamos voltar a morar junto. E até porque a gente estava bem já, né? E a gente estava bem, exatamente. Bem, a gente já tinha recarregado as baterias, a gente já estava super feliz de novo e tal. Vamos casar de novo? É como se fosse, vamos casar de novo, né? E a gente voltou. Então foi por isso, não foi porque que a gente queria que voltasse a ficar ruim, né? Que, de certa forma, a gente já tinha superado os principais problemas. E, naturalmente, exatamente porque como a experiência era a experiência de um casal de namorados namorando sério, é natural que esse casal de namorados namorando sério queira morar juntos, queira ficar 24 horas juntos. Ainda que essa relação possa se tornar pior, não é? Pior em alguns aspectos, né? A história de estar, enfim, dividindo o mesmo espaço. Aliás, enfim... eu tenho uma teoria de que essa parada de... Eu acho que assim, os casais, eles estão cada vez menos se casando, tá? E os que se casam, estão se casando cada vez mais velhos, tá? Ou seja, com mais idade. Nós tivemos, eu acho que a sorte, tá? E isso não é uma coisa que a gente decide, que a gente escolhe, eu acho que não tem que ter pressão para isso, né? A gente teve a sorte de casar jovens, né? De se encontrar, se conhecer jovens e casar jovens. Quando isso acontece, eu acho que não deu tempo de você criar muitas manias, muitos hábitos de quem vive só. E aí, quando os dois criam esses hábitos e manias de viver só, quando junta, sai muito mais faísca. Fica muito mais difícil. Do que no caso dos casais, né? Como antigamente era mais jovens ainda que as pessoas se casavam, né? É uma teoria. Eu acho que é um elemento que facilita a vida a dois, tá? E eu acho que a gente teve isso como a favor, né? A favor da gente. Mas é uma coisa, mais uma vez, que a gente não escolheu isso. Foi acontecendo na nossa vida. Isso foi um benefício. Essa experiência de morar separado, nós temos alguns casais amigos e tem um em especial que a gente ama, né? E que, se Deus quiser, a gente um dia vai conseguir entrevistar eles, porque é um dos casais que eu acho que a gente dá o selo CN10, que eles têm essa experiência. E essa experiência, hoje a gente vai deixar de falar, mas assim, a gente olhando e convivendo um pouco com eles, é meio um misto do que a gente fez, né? Eu acho que eles decidiram alguns dias de ficarem juntos e alguns dias de morarem em casas separadas. E, dá super certo pra eles, saca? Exatamente. Eu acho que essa é a principal mensagem aqui, assim, o que a gente teve que superar dos medos, do que as pessoas pensavam, que era o primeiro passo para nossa separação, sabe? Tomar essa decisão. Nós mesmos, eu acho que no fundo a gente tinha esse receio. Tinha, sim. É um passo que a gente... não tomar, né, uma decisão dessa, mas a gente tinha receio, né? E aí, se isso não der certo? Isso não der certo. Mas deu, logo no início a gente percebeu que estava super legal, estava super gostoso, foi legal, funcionou. E teve um momento, ele teve o tempo, sabe? Aquele tempo que pra foi gente... necessário. Foi necessário. E a gente voltou. Então, assim, o grande barato aqui é o seguinte, cada um, isso não é, eu não estou vendendo a ideia ou dizendo para que todo mundo faça isso nos seus casamentos, sabe? Porque funcionou pra gente. O contexto era adequado para isso. O momento era adequado para isso. E fez sentido pra gente. Naquele momento. Agora, pro ouvinte, pode não fazer sentido agora, mas pode fazer sentido lá na frente. E agora, ouvinte, você já sabe como é que funciona. E eventualmente, até como conduzir esse processo. Né?
Assim, considere as pessoas que você ama, as pessoas próximas. Não deixem eles de fora dessa decisão, porque é uma decisão que gera impacto não só dentro do seu núcleo, né? Que é você e a pessoa que você ama, né? E o seu parceiro ou sua parceira. Mas tem impacto na família, nos amigos, nas pessoas mais próximas. Então leve isso para eles com todo carinho, né? Que vai ser muito melhor, vai ser muito mais fluido essa experiência. Ainda que seja temporária, igual foi pra gente. Isso. Não é? Bom, e aí, mas isso, cara, hoje em dia tem uns casais que são super moderninhos, que eu acho que já começam um relacionamento já pensando nisso, cada um no seu canto. Aliás, já vi casais, e a gente tem, talvez você não se lembre, que são assim, tipo, casais já bem mais maduros, que se casaram assim depois dos 40, e já casaram com essa decisão de que, olha, eu vou casar um no seu canto. Isso. E tá tudo bem, e dá super certo, sabe? Bom, mas a gente voltou. Então, assim, a grande pergunta era por que vocês voltaram? Voltamos por causa disso. Tá ruim? Não, tá ótimo. Legal. Agora, você considera essa hipótese no futuro de novo? Tipo, se a gente precisar usar essa carta na manga de novo, Sim. E aí, sabe por quê, amor? Eu vou te dizer aqui, você só me confirma se é isso. Cara, pra nós, a separação, ela não é uma opção. Saca? A gente leva a sério aquela história na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza e na pobreza, né? E a gente tira, porque uma coisa que me irrita muito, cara, é quando eu vejo um casal de namorados, quando eles decidem se casar e eles vão contar para as pessoas, olha só que loucura, eles já vão contar para a pessoa e falar assim, a gente vai se casar, mas se não der certo, a gente separa. Cara, ou seja, ele já vai com esse pensamento. Exato. Pro casamento. E aí, o que você acha que tende a acontecer? Cara, se você já vai pensando ou considerando isso como uma hipótese, é quase como se ela já fosse a primeira opção. E aí, na primeira dificuldade, na primeira discussão, na primeira diversidade, é a primeira coisa que vem para a discussão do casal. Vamos nos separar, porque não está dando certo. Cacilda, não é assim. Tipo, tira essa possibilidade. Talvez, pra gente, eu diria que até agora, o limite e a última carta, talvez, na manga, seja essa. De vamos passar um estágio morando separados. Porque a gente cura as feridas, mas a gente continua se amando, a gente continua se vendo todos os dias. A gente cura as feridas e depois a gente volta a morar junto. Então, por isso que eu acho que é uma carta que volta para o baralho, mas está lá no final. Tem um monte de outras coisas que sempre que a gente tiver uma adversidade, um problema novo para tentar superar, a gente vai fazer várias outras tentativas juntos, porque a gente se ama, essa é a base. Então, se a gente se ama, a gente vai buscar formas de superar, de encontrar. É importante saber que isso sempre foi recíproco. São os dois tentando, né? Isso faz sentido, isso nos ajuda a buscar alternativas. E assim foi a experiência de Cadinho e Baixinho em morar separado. Cadinho e Baixinha, né? Eita ferro. Ele tá falando errado. Cadinho e Baixinha. Amor, tá falando errado. Tá trocando, mas olha só, hoje em dia... Também você falou pra caramba, né? E o casal nota 10, cara, não tem essa não importa gênero, cara. Sabe? E hoje em dia cada vez mais, porque esse problema de viver a dois, não importa qual gênero, cara. Isso. Saca? Não importa mesmo. Os problemas são os mesmos, saca? E tem muita coisa que a gente ainda já tá aqui na nossa pauta pra gente falar em futuros episódios, que impactam a vida de qualquer casal. E que pode, de alguma maneira, ajudar, como a gente está aqui falando de uma experiência nossa que foi legal, que funcionou e que a gente até considera, se no futuro a gente precisar de novo tirar essa carta do baralho e usar, a gente vai usar essa. Então, meus queridos ouvintes, deixa eu lembrar, tem uma parada que eu sempre esqueço. Se você lembra de algum amigo, alguma amiga que está passando por... o bicho tá pegando lá no relacionamento deles. E quem sabe essa é uma possibilidade. Só que antes de você sugerir essa possibilidade, sugere esse episódio. Pega aí o link desse episódio, compartilha. A gente está em tantas outras plataformas, que eu já nem me lembro quais, mas as principais com certeza, Apple Podcast, Spotify,
Google Podcast e tantas outras. Então pega o link, coloca lá no grupo de WhatsApp das amigas, dos amigos, da galera da pelada. Aliás, eu dei uma ajuda pra galera que gosta, pros rapazes que gostam de jogar uma pelada e tem problema com a sua parceira com relação a isso. Então compartilha, vem junto com essa jornada. Eu quero te agradecer e reconhecer você porque eu nem sei quanto tempo, né, rolando esse episódio, mas por estar com a gente nessa jornada. Porque quando você senta aqui com a gente nessa mesa, tomando esse café com a gente, e de verdade a gente se sente como se a nossa mesa do café da manhã estivesse crescendo e tivesse cada vez mais gente aqui discutindo o relacionamento e pessoas que desejam e acreditam no famoso felizes para sempre, relacionamentos conjugais duradouros, sólidos, que é o que a gente faz. Ou seja, vem com a gente que a gente vai te ajudar a blindar cada vez mais o seu relacionamento com a pessoa que você ama. E quando a gente faz isso, a gente blinda cada vez mais a nossa ainda, porque a gente, isso na verdade, isso é por conta do nosso café, né? Que por isso que a gente resolveu compartilhar, pelo menos um por semana a gente compartilha com os nossos ouvintes esses papos que a gente tem aqui juntos. E é muito bom ter você com a gente. Obrigado. Obrigada! Assim a gente encerra mais um episódio do Casal Nota 10. Não tem spoiler, porque pro próximo episódio, que não sabemos do que nós vamos falar no próximo episódio. Então simplesmente fique ligado, porque segunda-feira próxima, às 6h17 da manhã, mais um episódio do Casal Nota 10 será publicado nas principais plataformas de podcast. Um forte abraço. Aloha, aqui é Cadinho. Aqui é Baixinha. Beijos. Beijo, até breve. Tchau, tchau.